Em uma noite tempestuosa, um grupo de jovens aventureiros decidiu explorar um lugar misterioso conhecido como o Labirinto dos Pesadelos. Localizado nos arredores de uma pequena cidade, esse labirinto era cercado por lendas macabras e histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Os jovens eram Emily, uma garota corajosa e determinada; David, seu irmão mais novo, um jovem curioso e cheio de energia; Alex, um estudante de história fascinado pelo sobrenatural; e Sarah, uma escritora de histórias de terror em busca de inspiração para sua próxima obra. Eles adentraram o labirinto empunhando lanternas e corações repletos de curiosidade e medo. As paredes altas de pedra pareciam se fechar ao redor deles, e uma sensação sinistra permeava o ar úmido e pesado. Logo, o grupo percebeu que o labirinto não era um lugar comum. A cada esquina, o cenário parecia mudar, como se as paredes se movessem por vontade própria. O caminho que tomavam os levava a lugares desconhecidos e a becos sem saída. As vozes das crianças ressoavam pelo labirinto, mas algo parecia distorcê-las, tornando-as assustadoramente irreconhecíveis. Uma sensação de que estavam sendo observados aumentava a cada passo. Enquanto continuavam sua exploração, o grupo encontrou pinturas assustadoras nas paredes do labirinto. As imagens retratavam criaturas grotescas, cenas de terror e olhos sinistros que pareciam seguir seus movimentos. David, o jovem mais curioso, se aproximou de uma das pinturas e, para sua surpresa, a criatura na tela pareceu ganhar vida e saltar diretamente em sua direção. Gritando de terror, ele correu para se juntar ao resto do grupo. A atmosfera do labirinto ficou ainda mais opressiva à medida que avançavam. Sombras dançavam nas paredes, e o som de sussurros inquietantes ecoava em seus ouvidos. O medo começava a tomar conta dos jovens, mas eles estavam determinados a desvendar o mistério do Labirinto dos Pesadelos. Finalmente, depois de inúmeras voltas e reviravoltas, o grupo chegou a uma grande sala no centro do labirinto. No centro, havia um pedestal com uma estátua assustadora de uma figura encapuzada, com olhos vazios e um sorriso sinistro. Sarah, a escritora, sentiu um arrepio na espinha. A estátua parecia tão real que ela quase podia ouvir sua risada maligna. Ela percebeu que aquela era a fonte do terror que assombrava o labirinto, e a curiosidade a impeliu a investigar mais. Enquanto examinava a estátua, um símbolo estranho e desconhecido brilhou no pedestal, como se ganhasse vida. De repente, o chão tremeu, e uma força invisível começou a puxar os jovens em direção à estátua. O pânico tomou conta deles, e eles lutaram para se libertar do poder misterioso que os aprisionava. Mas quanto mais lutavam, mais forte a força se tornava. Sarah percebeu que o símbolo no pedestal era uma espécie de feitiço, e sua mente criativa começou a trabalhar em busca de uma solução. Ela se lembrou de uma história antiga que leu sobre um feiticeiro poderoso que usou a criatividade e a imaginação para escapar de situações semelhantes. Com coragem, Sarah gritou para o resto do grupo: "Vocês precisam imaginar algo que possa nos libertar. Usem suas mentes e sua vontade." Emily, com sua determinação, imaginou um raio de luz brilhante que quebrava as correntes invisíveis que os aprisionavam. David imaginou as paredes do labirinto se afastando, criando um caminho de escape. Alex, com seu conhecimento de história, imaginou símbolos de proteção surgindo ao redor deles. E Sarah, com sua imaginação vívida, imaginou as criaturas grotescas das pinturas se tornando amigáveis e ajudando-os a escapar. À medida que cada um visualizava sua ideia, a estátua encapuzada começou a desvanecer, e a força que os prendia cedia. O labirinto parecia se desfazer ao redor deles, e uma luz brilhante os envolveu. Quando abriram os olhos, descobriram que estavam do lado de fora do labirinto, sãos e salvos. O Labirinto dos Pesadelos havia desaparecido, deixando para trás apenas uma clareira tranquila. Os jovens se abraçaram emocionados e aliviados por terem escapado daquele pesadelo. Eles aprenderam que a imaginação e a união eram suas maiores armas contra o terror e o desconhecido. Após a experiência aterrorizante no Labirinto dos Pesadelos, os jovens aprenderam a valorizar ainda mais a amizade e a confiança mútua. Aquele evento os uniu de uma forma única, e eles se tornaram inseparáveis. Meses se passaram desde a fatídica noite no labirinto, mas os acontecimentos continuavam a assombrar os jovens em seus sonhos. Pesadelos vívidos os visitavam regularmente, trazendo consigo visões aterrorizantes da estátua encapuzada e das criaturas grotescas.
Certa noite, Emily, a mais corajosa do grupo, teve um sonho especialmente perturbador. Ela viu a estátua encapuzada emergindo das sombras, estendendo suas mãos esqueléticas em direção a ela. O medo a envolveu, mas algo dentro dela sabia que não poderia fugir dessa vez. No sonho, Emily ouviu uma voz sussurrando em sua mente, chamando-a pelo nome. Ela seguiu a voz, sem entender exatamente o que estava acontecendo. A voz a guiou através de um portal sinistro, e ela se viu em um local desconhecido. Era um mundo sombrio e distorcido, uma manifestação de pesadelos e medos profundos. Emily sentiu o arrepio de que estava dentro de algo muito maior do que ela poderia imaginar. Enquanto explorava aquele mundo surreal, Emily encontrou um velho livro coberto de poeira. O livro parecia quase chamá-la, e ela sabia que precisava abri-lo. Ao fazê-lo, ela descobriu um segredo perturbador. O livro revelava a origem do labirinto dos pesadelos e da estátua encapuzada. Há séculos, um feiticeiro malévolo que almejava dominar o mundo usou seu poder para criar um artefato capaz de transformar os medos e pesadelos das pessoas em realidade. Esse artefato tornou-se a estátua encapuzada, e o labirinto era uma espécie de prisão onde ele armazenava os pesadelos das pessoas para alimentar sua busca por poder. A criatura grotesca que David viu emergir da pintura era um dos pesadelos aprisionados. A estátua encapuzada estava ganhando poder à medida que mais pessoas se aventuravam no labirinto, e o feiticeiro planejava liberar os pesadelos sobre o mundo. Emily percebeu que o que estava acontecendo não era apenas um sonho, mas uma realidade sombria e ameaçadora. Seus amigos estavam correndo perigo, e ela precisava encontrá-los e detê-los. De volta ao mundo real, Emily compartilhou suas descobertas com o resto do grupo. Juntos, eles entenderam que precisavam enfrentar o feiticeiro e destruir o artefato para salvar a si mesmos e ao mundo. Determinados a encarar seus medos e proteger tudo o que amavam, os jovens começaram a traçar um plano para encontrar o feiticeiro e deter seus planos malignos. Eles passaram dias estudando e preparando-se para a batalha que se aproximava. Alex, com seus conhecimentos históricos, encontrou um antigo grimório que continha um feitiço capaz de destruir o artefato da estátua encapuzada. Com os preparativos completos, os jovens voltaram ao labirinto dos pesadelos em uma noite escura e tempestuosa. Empunhando suas lanternas, eles enfrentaram novamente o labirinto assustador, mas desta vez com uma coragem renovada. Enquanto avançavam, eles enfrentaram pesadelos vivos e ilusões assustadoras que tentavam detê-los. Mas eles não recuaram. Permaneceram unidos e confiantes de que podiam enfrentar qualquer coisa que o feiticeiro lançasse contra eles. Finalmente, eles chegaram à grande sala central onde a estátua encapuzada estava. O feiticeiro estava lá, esperando por eles, com um sorriso sinistro nos lábios. Mas os jovens não se deixaram intimidar. Empunhando o grimório antigo, Alex começou a recitar o feitiço para destruir o artefato. Uma luz brilhante envolveu a estátua, e o feiticeiro soltou um grito de raiva e desespero. No momento em que a estátua encapuzada foi destruída, o labirinto começou a tremer e a se desfazer. O feiticeiro desapareceu em uma nuvem de fumaça, e o mundo distorcido e sombrio começou a desaparecer. Os jovens correram para escapar do labirinto, e quando finalmente saíram, viram que ele havia desaparecido completamente, deixando para trás apenas uma clareira tranquila, assim como aconteceu em seu pesadelo. À medida que o tempo passava, a fama do labirinto dos pesadelos se espalhava pelo vilarejo e pelas cidades vizinhas. As pessoas contavam a história da coragem dos jovens que enfrentaram o mal e salvaram suas comunidades de uma ameaça terrível. Os jovens, agora conhecidos como os heróis do labirinto, foram aclamados como lendas locais. No entanto, eles permaneceram humildes e agradecidos pelo apoio de suas famílias e amigos. A experiência os mudou profundamente, e eles aprenderam que, mesmo em meio ao terror, a coragem e a amizade podem ser sua maior proteção.